Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, infames, como vocês estão? Né? E estamos aí na pré-eleição. Quero saber se vocês estão doidos, que nem eu, com esse monte de barulho, monte de buzina, panfleto até onde não tem ver. Vontade de enfiar o panfleto onde o sol não bate. Mas tudo bem, né? Vamos aqui abordar um outro assunto que, pasmem, não tem nada a ver com Cavaleiros do Zodíaco. A gente decidiu diversificar um pouco o assunto e a gente vai falar sobre games, mais especificamente sobre o lado verde do mercado, né? O Xbox, né? Representado pela empresa Microsoft. Né? E é um tema até que denso para a gente estar conversando, então eu trouxe um, entre aspas, convidado, que também é um dos fundadores desse canal, e o nosso querido editor, o José. E aí, José, beleza? Opa, e aí, rapaziada, tranquilo? Que é uma honra que estar participando com vocês, né, desse episódio. Eu como era o designer, né, editor, agora barra apresentador desse episódio junto com vocês aí. E a gente veio destranchar aqui um pouco, né, esse tema do lado verde aí da questão dos games, né, da Microsoft junto com a Xbox. E trazer alguns pontos aí que possa, quem sabe, né, no futuro, mexer com a cabeça de vocês aí na hora de comprar até um próximo console dessa geração e ter também, né, um consentimento melhor aí sobre a marca também, que às vezes fica um pouco escondido com a história da mídia aí em si, né? Cara, esse é o José. Se vocês gostam e elogiam a edição, agradeço a ele que ele faz umas edições fodas aí. Dando muito trabalho para nós editores aí. A gente tenta diminuir, né? Mas sai pra caramba, o pessoal elogia bastante. Sem dúvida. Pessoal, esse é um tema que ele é um pouco sensível de ser feito, porque a gente sabe que tem muita guerra de consoles, né? Muitos fãs de um, muitos fãs de outro, os sonistas, os caixistas, os nintendistas. Nosso papel aqui não é vender a sardinha, né? Ser parcial para um lado ou para o outro. Claro, eu e o José, a gente tem as nossas plataformas favoritas, né? A gente A gente vai tentar não especificar aqui, a gente vai procurar ser o mais imparcial possível. A gente vai trazer tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Se vocês quiserem, vocês podem estar ajudando a gente, comentando. Né? Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, debate aí com a gente, qual a opinião de vocês referente às três forças do mercado de games. Espero que a gente não tenha guerra nos comentários nem nada do tipo. Ou manda pra gente no nosso e-mail, que é o theinfamousfirstgeneration@gmail.com. Vai estar aí no link para vocês poderem acessar. Ajuda a gente a debater de uma forma pacífica, criativa e que ambos os lados possam se beneficiar com o conhecimento do outro. Né, José? Com certeza. E se a Microsoft aí ou a Sony quiser patrocinar a gente também, a gente aceita. A da Nintendo também, não se esqueça, E a né? Nintendo, sem dúvida. A gente tá lá aceitando os patrocínios, recebeu um Series S, um Series X, um Quem PS5. sabe, ó, a gente faz um merchan legal aí para essas duas empresas. É verdade, e a gente não tá do lado de nenhuma aqui, o que vale é Exato. a informação. Mas uma coisa é certa, assim, com esse episódio, né, a gente vai tentar focar muito, né, nessa questão de trazer mesmo o lado das empresas, né, tipo, uma visão nossa aqui, tipo de apreciadores, né, no caso das duas empresas em si, trazer, Das três né, das empresas. três, né, no caso, e trazer esses pontos, né, tanto questão de desempenho dos consoles, games, né, tipo, trazer, entre aspas, igual no tema nosso, né, tipo, trazer a Microsoft que não te contaram, né, é o intuito aí desse episódio nosso em si, e igual o Roberto comentou também, né, não começar uma guerra e falar assim, ah, o azul é melhor, o verde é melhor. Não, mas trazer os dois pontos em si e deixar que a própria pessoa que está ouvindo nesse podcast, nesse episódio nosso, cria suas conclusões através dos nossos pontos de vista aqui. Então, resumidamente, a gente vai falar os pontos positivos e os pontos negativos, doa a quem doer. Basicamente isso. Exatamente. Eu acho legal, antes de iniciar o podcast, mencionar que a gente está com uma parceria. Nós estamos buscando parcerias com novos canais, então se você tem um canal no YouTube,
entre em contato com a gente, conversa comigo, ou com a Amanda, ou com o José. Pois estamos procurando parcerias, né? Para a gente poder crescer juntos dentro do YouTube, né? E a gente já tem uma parceria com um canal aí de um cara que ele é bacana pra caramba, assim, muito bem educado e bem intencionado no YouTube, que é Cavaleiros do Zodíaco para iniciantes, né? E acho que não poderia ser outro, até porque os nossos 2 vídeos anteriores foram sobre Cavaleiros do Zodíaco. E se você ainda não viu, vão estar aí na playlist, na descrição do vídeo. Entra lá no canal, curte, comenta, compartilha. Aí vem fazer parte dessa guilda aí dos infames. Outra coisa muito importante é que agora a gente está no Spotify, né? E estamos procurando abranger cada vez mais o nosso leque de opções. Então, quem curte mais um podcast e não se sentiu bem, né, com o nosso sistema de podcast pelo YouTube, pode ir lá no Spotify, segue a gente lá, baixa o podcast, ouve, nos dá o feedback também. Estamos tentando expandir cada vez mais nossas opções e o canal, né? Tentando abranger mais públicos e seguindo também a ideia de vocês aí de passar para o Spotify, que foi um feedback dos nossos inscritos, e também não deixar mais a imagem estática. Recebi o feed de muitas pessoas que se incomodaram um pouco. A gente acredita que até para ter uma evolução, a gente vai tentar trabalhar cada vez mais com o áudio, mas também com o vídeo, mesclando os dois para que fique uma experiência muito legal e bacana aí para os nossos ouvintes, os nossos infames. Então, dito isso, acho que agora a gente pode começar o nosso podcast. Nossa discussão sobre Xbox. Exatamente. Então, com esse aviso, bora, José? Let's go, bora. Bora! Hora do show, porra! Então, para a gente estar iniciando nossa questão sobre o Xbox, a gente teve a ideia de fazer 3 vídeos, um sobre a Microsoft e o Xbox, sobre a Nintendo e sobre a Sony com o PlayStation. Então a gente vai começar com o lado verde da força e eventualmente a gente vai lançar vídeos sobre o PlayStation e sobre a Nintendo. A Microsoft lançou a Xbox Game Studios em meados de 94, sendo a mais nova produtora da Santa Trindade dos games. Atualmente, após ter lançado consoles, como o primeiro Xbox 360 e One, faz um grande sucesso nas Américas e Europa, com seus grandes jogos, como Forza, Halo e Gears, e seus serviços que promovem acessibilidade aos diferentes players espalhados pelo mundo. Com o início da nova geração de consoles, a Microsoft lança seus novos membros da família verde, Xbox Series S e Series X. Será que esses novos consoles dão conta de sustentar uma marca tão grande como a Xbox Game Studios na atual geração? Então acho que para a gente estar iniciando é legal a gente falar um pouco da nossa vivência, né? Referente Sem dúvida. ao Xbox. Você quer começar, José? Claro, tranquilo. Sempre tive, assim, tipo, gosto, né, por games, tal, informática em si. Só que comecei com games não no console, né, que no console, no caso, só é o videogame em si, físico. Eu sempre comecei jogando no computador. No caso, sempre tive um computador pequeno, tal, em casa, tal, e a gente sempre começou jogando, sei lá, Mario, Sonic, bem aqueles jogos bem simples, tal. Então você se considera um PC gamer. Um PC gamer de começo, sem dúvida. Mas até hoje? Até hoje, cara. Eu sempre tive um lado mais puxado, assim, pra computador, assim, pra jogar no mouse e teclado, né, que é o que a gente fala, do que no vulgo controle. E por conta padrão. dos jogos paralelos também, Com né, certeza. cara? Que aqui no Brasil rendeu pra caramba nesse período. Até hoje rende, cara. Até hoje eu compro jogos do 360 por R$10. Nossa, e é um alívio. Imagina você deixar de pagar R$250 num jogo de PS4, pagar 10. 10 mil. Nossa, eu até lembro que eu não posso nem brincar com muito tempo, mano. Acho que foi o que, uns 5 ou 6 anos atrás. Eu fui nessa mesma linha. Fui no camelô perto de casa e tal. E comprei lá o GTA V com 2 CD pra Xbox 360. Isso é louco. Que momento. Às vezes, quando, tipo, eu tô um pouco com a grana curta, eu quero jogar algum jogo, eu acabo comprando do Xbox pra jogar, porque, velho, R$10, mano.
É muito mais acessível. Muito mais. Por mais que, por exemplo, agora o que é a nossa linha de barato, né? Com jogos dessa geração One e PS4. O nosso barato é R$ 50. Com certeza. R$ 60. É a média. Mais que isso, a gente já fica com o pezinho atrás. Então, tipo, o nosso barato do 360 da geração passada, pelo menos, é tipo R$ 10, cara. Com Se você certeza. chorar pro vendedor, 8, né? 8, exato. Ainda leva um brinde ainda, se brincar. A gente tem que falar um pouco de alguns benefícios, alguns serviços, né? Que eles ajudam na acessibilidade do console, né? Eles abrangem muitas coisas e são planos que são voltados para os jogadores que dão inúmeros benefícios e haja benefício nisso porque fez muitos jogadores eles se engajarem, né? E você, José, que teve um Xbox One assim por um tempo, como que era a sua vivência com o Xbox One, assim, como é que foi? O que você lembra, cara? Nesse primeiro momento, né, eu sempre tive, no caso, paixão, né, por games em si e tudo. Aí depois que eu migrei do 360, né, para o One, mesmo assim tendo o lado PCnista, né, de games em si, O PC corre à parte, né? PC corre à parte. Abrange tudo. Ainda tem aquela estrelinha ainda, mas enfim. Essa eu acho que é a minha vivência também depois, né, do PC em si foi com o Xbox One Fat, né, a versão padrão dele, sem ser o Xbox One X, que foi a última versão do Xbox One. E essa versão, né, no caso, me introduziu às assinaturas, né, a questão dos serviços que a Microsoft possuía, tanto como também a questão de você poder jogar online competitivo, né, que no caso é através da Live Gold, que é um outro serviço de assinatura, só para você jogar online, né, títulos, no caso, de que seja de games cooperativos, né, a princípio jogos de tiro, alguns games de corrida, no caso que você joga com mais amigos junto, futebol sem dúvida, né, se você for jogar online com alguns amigos, só tirar aquele contra lá. Se você quiser jogar, no caso, teria que ser com esse serviço, né, de assinatura de live. E foi assim que eu comecei. Comecei a princípio jogando também o GTA, né, o GTA V. Joguei ele no 360 e depois migrei pro One também jogando ele, né. E ele foi um dos primeiros assim que me introduziu a jogar, né, com esse serviço de assinatura. E sim, pode continuar. E, cara, tem muito serviço de assinatura Xbox, cara. A gente vai destranchar alguns 3 principais aqui, mas o que tem de serviço, ó, se desse, seria um episódio só sobre isso. Sim, cara, puta merda, assim. Eu acho que um dos principais pontos positivos em relação aos outros consoles, Nintendo e Sony, é essa coisa dos serviços por assinatura, né? Começando pela Xbox Live, que vem lá do primeiro Xbox e que foi sendo reformulada, atualizada até a gente ver o que é hoje, né? Que é um serviço que ele disponibiliza de 2 a 4 jogos gratuitos a cada mês e que você tendo esse serviço de assinatura você pode economizar até 50%, né, nos jogos na loja da Xbox e que tem excelentes jogos, excelentes descontos assim. E que também faz você poder jogar o multiplayer, né? Porque a gente identifica que, por exemplo, a Sony ela tem jogos mais voltados pro single player, mas a Xbox, até por conta da internet, dessa coisa da comunidade gamer, é mais voltado pro multiplayer. Então, muitos jogos, né? Muitos serviços, muitos exclusivos dela tem essa coisa do jogar online, Do jogar cooperativo, né, em si. isso, jogar com a comunidade de jogos, né? E, assim, tem um serviço de assinatura que é o Game Pass, né? Que é como se fosse uma Netflix No caso voltado para da jogos. janela, né, da Microsoft de games. E é uma assinatura, assim, que no caso ela tem períodos, né? Se eu não me engano, acho que tem a de 3 meses, 6 meses e 1 ano. Aí tem uma versão que é normal dela, né? Que no caso seria a simples, né? Que no caso eu acho que dá todos os direitos da Microsoft, tudo, só que no caso é mês por mês você vai pagando um valor fixo, né? Eu tava vendo que em média R$ 30 por mês, cara. Pra você... E ela tem tanto no console quanto no PC. Faz sentido ter no PC porque a Microsoft é forte no mercado de computadores, E é né? até um ponto bacana, porque
Muita gente não sabe, né? Mas no caso a Game Pass, quando você assina ela ou no console, né? Ou no caso para computador, ele faz a integração entre os dois consoles. Ou seja, você faz a assinatura, sei lá, de 6 meses da Game Pass. Essa mesma Game Pass, se você tiver um computador com sistema Windows, né? Logado pela Microsoft, o mesmo benefício serve tanto para o console como pro computador. Eu acho que isso é um ponto assim que você fala, putz, consegui matar um coelho com uma cajadada só, né? Com uma assinatura você acaba tendo dois serviços aí, tanto no PC como no console. Se eu não me engano, você consegue acessar as duas se você tiver a melhor versão, que é a Ultimate, né? Que, se eu não me engano, é R$ 45 por mês, em média. Você consegue jogar tanto, que nem você falou, no console como no PC. Claro, você também tem aquela coisa da retrocompatibilidade, que ela é mais forte aqui. É que você consegue jogar jogos do One, do 360 e do primeiro Xbox, né? Jogos exclusivos e jogos mais antigos. E também você consegue fazer a assinatura da EA Play, que já vem integrado no Game Pass. Exatamente. Eu não Então, sei se ela é na Ultimate ou se na versão padrão ela também tem. Eu acho que é só na Ultimate, acho né? que é só na Ultimate, cara, que já vem tudo incluído, né? Assim, pela EA Play você consegue jogar o quê? Need for Speed, Eu acho que Battlefield também tem alguns disponíveis. FIFA, Black, Dragon Age, Dead Space Dead também, Space né? também, exato, que é título da EA. Alguns exclusivos, né, que são da companhia da EA. E vários outros jogos, assim, da Xbox e third party, que você consegue jogar, cara. E, tipo, vale muito a pena, cara. Muito a pena, assim. É um serviço que a Sony não tem e a Nintendo também não. Quer dizer, a Sony tem, mas não no Brasil. A Microsoft foi a única que trouxe esse serviço pro mercado. E, cara, você pensa num país em que a gente paga, no mínimo, R$ 50 num jogo, né? O que é pagar 30 e poder baixar vários jogos e jogar eles ao mesmo tempo, Com cara? certeza, né? Você tem uma biblioteca mais abrangente, até pagando mais barato do que o valor que você pagaria em um jogo só. Pelo menos para nós aqui do mercado norte-americano, trazia um benefício assim muito mais acessível assim, nesse primeiro ponto. E foi até legal também você comentar essa questão mais externa, né? Que a Game Pass, ela tem também um serviço bacana quando você assina a versão Ultimate, né? Que no caso seria, entre aspas, a versão estrela dourada aí dessa assinatura, que ela traz um serviço que aqui no Brasil ainda não está muito assim sendo utilizado, mas que fora, né, já traz bastante benefício para a comunidade, que no caso seria o xCloud. O xCloud, o que ele seria? Ele é um serviço incluso, né, junto no serviço da Microsoft, só que no caso ele é uma assinatura de broadcast, ou seja, você consegue jogar os seus jogos, né, no caso da biblioteca da Game Pass, sem precisar instalar ele no console em si, né? No caso, você joga online os jogos. No caso, você assina a assinatura e escolhe um jogo, por exemplo. Sei lá, entrei logando lá na xCloud e vi, sei lá, o Gear 5 lá. Ele não vai pedir para você, ó, clique aqui e baixe o Gear 5, não. Ele só vai joga, ele pedir joga via streaming, né? pela streaming, exatamente. Que no caso ele é um serviço até, entre aspas, fora, tipo, novo, né, no mercado. Muitas empresas, até a Nvidia, né, que no caso faz serviço de placas de vídeo, né, no mercado de PC, também está trazendo muito disso. Só que ele deixa entre aspas, um ponto fraco, né? Eu não sei se pode ser ou não um ponto fraco, a questão da internet, né? Você fica refém de ter uma boa conexão para poder jogar, sei lá, o jogo na qualidade máxima, sem estar com lags em volta da gameplay, por exemplo. Eu acho que, assim, tem os pontos negativos. Esse é um, porque não é todo mundo que tem uma internet boa, mas acho que ele traz bons pontos positivos, porque, assim, é um serviço que você consegue rodar os jogos da Microsoft no celular e em PC mais fracos, como a gente falou, por serviço de streaming, né, que os jogos eles são hospedados em servidores remotos, e o vídeo do gameplay ele é feito ao vivo e enviado para um dispositivo compatível com a xCloud. Então parece que você está jogando o jogo, né? Então você não precisa baixar ele já está rodando lá num servidor. Exato. E está passando a gameplay para você. Para resumir, o jogo ele tá baixado no servidor, né, e não no seu console físico da sua casa. Assim, pode demorar um pouco, por exemplo, eu já vi isso, de você fazer um comando e demorar alguns segundos para ele responder por ser via streaming, né? Certo.
por conta da internet. Se você tiver internet muito ruim, vai ter muito lag, cara. Então, ele pode demorar. Mas, assim, é um serviço que ele dá mais acessibilidade, né? Para quem não tem um console da Microsoft. E eu acho essa sacada genial, cara. O Xbox Cloud, ele surgiu ano passado, né? Ele tá em fase beta ainda, né? E a Microsoft, ela tá cada vez mais implementando. Provavelmente ela já vai ser mais um serviço extra que eles vão estar incluindo nessa nova geração e que ajuda bastante, assim, as pessoas terem mais acesso. Que foi como a gente falou, né? Uma coisa assim que, que a Microsoft tem, que ela conseguindo dar mais acesso para as pessoas Vão buscar entram, mais né? a empresa, Vão né? buscar mais empresa, ao contrário, por exemplo, de uma Nintendo, né? Que é mais difícil de você virar um nintendista ou jogar os jogos na Nintendo por conta dos preços e tudo. É muito mais fácil você entrar na Microsoft. E a Microsoft, quando você joga o xCloud no celular, eu tava vendo que, cara, você tem que conectar um controle via Bluetooth. E você pode conectar tanto o controle do Xbox One, como você pode conectar um controle de marcas paralelas também, né, que sejam Tipo, ele compatíveis. não deixa você, por exemplo, ter a necessidade de ter um controle da Xbox, né, para poder utilizar o serviço. Não, né? Você pode ter um outro controle, que no caso tem a adaptação, né, para esse serviço, e você consegue do mesmo jeito usufruir, né, da plataforma da xCloud. Para você ter um xCloud, você tem que ser registrado, né, ter uma conta da Microsoft, uma conta Outlook, Hotmail. Seu dispositivo ele tem que ter um Android 6.0 ou superior e ter uma conexão Bluetooth pelo menos 4.0. Então, aí além desse ponto, né, da compatibilidade, né, com celulares, também com o sistema operacional de celular, infelizmente no momento, né, a Microsoft estava tendo um pouco de problema para rodar no iOS, né, que no caso seria dos iPhones. Que no caso, o que que seria? A Engine, né, que no caso, a Engine, para o pessoal que trabalha, né, no caso de desenvolvimento, é a plataforma que você usa para você desenvolver o game, né, ou desenvolver toda a plataforma que vai em volta do jogo, questão de conexão, roteiro, é, conexão em volta de assinaturas também, e estava tendo um pouco de problema com a Apple, né? No caso, em todos os lugares, tanto aqui no Brasil como fora Quem não tem também. problema com a Apple, velho? Quem não tem problema com a Apple? Exatamente. E, tipo, por enquanto não tem ainda uma previsão de quando esse serviço, né, vai começar para os iPhones, né, para a galera da Apple. Mas para Android, pode ter certeza que eu acho que daqui a uns 3, 4 meses mais ou menos o serviço já sai da beta, né? Já começa a ter pelo menos umas demos aí, umas demonstrações desse serviço rodando. Uma coisa que acho que a gente esqueceu até de citar é o Day One, meio que um serviço também dentro do Game Pass, em que a Microsoft ele disponibiliza todos os seus exclusivos no dia do lançamento. Então, quem é assinante da Game Pass não precisa pagar R$250, R$300, No jogo 350 lançamento, para né? comprar um jogo lançamento da Xbox, né? Os exclusivos dele. Então a gente não precisa pagar por um Forza, por um Gears, um Halo, que nem o FIFA, velho. Mano, você viu, mano? FIFA 300 conto, 300 mano. conto agora o FIFA 21, tá de brincadeira. Mano, Aí se você tiver a assinatura, né? No caso, acho que é. No caso, no dia do lançamento, você vai pagar, tipo, entre aspas, quase a metade, né, do valor desse aí. cara, você paga R$30 tem no dia do lançamento. Você quer uma coisa melhor que essa? Não tem. Cara, e é incrível isso. Porque eu não sabia disso. Eu fui saber um tempo atrás. Eu fiquei olhando assim. Poxa, mano. Eu sou idiota. Por que eu não tenho Assinatura? Né? assinatura? Exatamente. Então, isso é mais um ponto positivo para você ter um Xbox e adquirir a Game Pass. E a Game Pass ela tem jogos excelentes, assim, né? Se você comparar a PS Now, que é o serviço de catálogo da Sony, tem bons jogos, mas é que na Microsoft a gente tem jogos incríveis, assim, tanto os exclusivos como títulos third parties. Inclusive os jogos da Bethesda, mas a gente já fala isso um pouco mais Um pra pouco frente. mais pra frente na nova geração. Mas assim, tem muitos bons jogos disponíveis, né? Vou citar alguns deles aqui. Tem os Forzas, o Horizon 4, Quantum Break, o State of Decay 1 e 2, Rise of Rome,
Hellblade Senua Sacrifice, que agora é um exclusivo, o Tell Me Why, que saiu no Day One, o Ori and the Will of the Wisps, The Witcher 3, Clássico. clássico, o Devil May Cry 5 está disponível até o presente momento, que a gente está gravando, o Killer Instinct, o Minecraft Dungeons, dentre muitos outros. Então é um serviço que vale muito a pena. E se não bastasse, eles ainda têm um serviço de recompensa, que, perdão o meu inglês, se chama Microsoft Rewards, que você jogando, né, fazendo download dos jogos, você consegue adquirir pontos, né, adquirindo através dos troféus e comprando os jogos, que conforme você vai acumulando esses pontos, você pode comprar cartões presentes da Xbox, e parte desse dinheiro, né, ele é enviado para doação para instituições beneficentes. Então é um outro ponto positivo que a gente tem aqui na Microsoft como empresa de jogos. Então, galera, aí também nesse ponto, né, até legal que o Roberto comentou, tipo, dessa questão da doação, né, através do serviço do Rewards e tal, que não limita, né, você, por exemplo, só jogar e conseguir uma recompensa. Não, né, no caso ele ajuda, né, no caso outras instituições, né, tem um caráter mais humanitário, né, nessa questão. E isso é, nossa, show de bola. Quanto mais a gente, sei lá, se diverte com o game e saber que isso está ajudando outras pessoas também, eu acho que é um sentimento legal, assim, de um dever cumprido, né? Depois de jogar aquela 8, 9 horas de gameplay. É verdade. E através desses serviços também, né? Tem a questão do mercado de PC, né? Também da Microsoft, que ao longo do tempo vem crescendo, né? Bastante, assim, através do Windows, né? Que no caso o Windows nem sempre foi um grande sistema operacional que trouxe grandes melhorias para a empresa, né? Eu acho que o Windows XP, o Windows 7 quando lançaram em si, não eram sistemas muito bons para jogos na Microsoft, mas após acho que o lançamento do Windows 10, né, já trouxeram muitas melhorias, né, para o sistema, assim, no caso. Trouxe uma questão mais intuitiva, né, do sistema, você consegue achar os seus ícones melhores. Questão de preço também, no caso, normalmente quando você compra um computador já vem com ele, né? E através de diversos sites, né, como o IGN também, ou até o Adrenaline, informam que, entre aspas, é o sistema operacional melhor para jogos, né? Roda com mais suavidade, com menos lag, tem esse serviço incluso, né, da Game Pass que você pode interligar também entre as duas plataformas, tanto o console como o PC. E jogos assim que mais... É que para PC em si, tem outras plataformas, né? Que no caso trazem mais catálogo, né? Que no caso seria tanto a Steam, tem a Epic Games, tem a Blizzard, né? Que no caso traz também Call of Duty, mais para jogos de FPS. Mas da Microsoft em si, tem um mercado que ela cresce muito assim com jogos de PC, que no caso seriam os simuladores, né? Acho que tem simulador de tudo quanto é jeito, assim, que no caso a Microsoft gosta também desse mercado e que para PC traz bastante. A Sony também gosta, olha o Dead Stranding aí, ó. Fazer simulador de correios, cara. Olha Você só. quer ser um cara que vende, que entrega carta, entrega pacote, entrega cadáver? Compra o Dead Stranding. Nossa, brincadeiras à parte, né? Olha só, até um simulador, entre aspas, da Sedex aí, temos um concorrente aí com a gente. É verdade. Mas é muito bacana, tipo, é até legal, né, essa questão de simuladores, porque, sei lá, tem muitas até empresas assim que usam, né, desses simuladores para treinar, né, funcionários em si, por exemplo, sei lá, você tem uma entrevista de emprego na empresa, e essa empresa você tem que, por exemplo, dirigir um carro, e eles não têm um simulador em si, sei lá, joga um Forza, por exemplo, aí que você faz um test drive e tal, como se fosse dentro de um carro mesmo, né. Tem volante, né, que você integra no computador, que também, tipo, faz mesmo você pensar mesmo que você está dirigindo um carro. Ou até ser mais longe, né? Tem simulador de avião, tem simulador de corrida mesmo, de carro. Você nem gosta do Flight Simulator, né, cara? Oxe, nem gosto. Até o lugar que a gente está aqui hoje fazendo essa gravação, filho, pra vocês terem uma noção, dá pra ver no Flight Simulator, de tão real que é o sistema, né, deles de pegar no GPS e tal, as cidades. Nossa, é uma coisa, tipo, incrível, velho. E, tipo,
Além desses simuladores, né, tem a questão também de jogos que são simuladores, só que não são exclusivos da Microsoft. Só que a Microsoft, entre aspas, apoia, né, esses games. Que no caso também está no catálogo da Game Pass para PC, que é o Euro Truck. Não sei se alguém já ouviu falar, né? Que no caso é um simulador também, só que no caso de caminhão. Que você dirige, sei lá, entrega carga entre várias cidades do mundo inteiro que são reais também, né? No mesmo estilo do Fly Simulator. Só que no caso de avião é de caminhão. E que também tem esses benefícios de você colocar volante, colocar marcha, colocar pedal. Falta só você colocar um adesivinho seu assim do lado da janela ali, que você se sente como se estivesse dentro de um caminhão mesmo. Então, põe suas músicas ali e segue viagem aí como se estivesse pegando uma rodovia nossa aí do nosso estado. Mas é um ponto muito bacana aí para PC, né? Eu ainda acredito que é um mercado que possa crescer agora com a nova geração, né? Eu sei que a NVIDIA, né, que no caso patrocina também em questão de placas de vídeo, trouxe novos modelos para o mercado, né, a série 3000, que tipo, são modelos sensacionais. Você joga jogos assim no computador, se brincar até em 8K. De tão processamento gráfico que essas placas de vídeo possuem, né, e que a Microsoft também apoia, né, essas placas, por ser do mercado de PC. Só que é caro, né? No caso, hoje em dia, se você for pegar uma placa assim dessa da série 3000, você não vai pagar menos de 7, 8 mil reais só na placa de vídeo. Então, é um mercado bom até, só que tem essa, entre aspas, do meu ponto de vista, desvantagem do preço, né? Porque como é computador, sempre você tem que estar fazendo um upgrade, né? O upgrade, para a gente que é um pouco da área de comunicação, é você fazer melhorias no sistema para que ele consiga sempre trazer um melhor desempenho. Então, por exemplo, um processador melhor, uma placa de vídeo, um HD externo, um SSD, né? Que agora vai trazer também no mercado, que a gente vai explicar também mais para frente. Mas, entre aspas, o que seria o SSD? Ele está introduzido agora nos computadores também, muito, né, nesse período, do ano passado para esse, que é como se fosse um HD, só que ele acessa as informações mais rápido, né? No caso, um computador num game, por exemplo, rodando. Se você demorasse no HD, sei lá, 2 minutos para o jogo abrir, no SSD ele leva a questão de segundos, por exemplo, sei lá. Que é um dos pontos positivos da nova Na geração. nova geração, né? exato. O SSD, que era uma coisa que já vinha do computador, né? E tal. Que ele traz maior velocidade, né? Nas navegações. Tempo de carregamento de load, assim, é a questão... Nossa, tem jogos assim que você pode dormir, comer, voltar... E depois vai pro banheiro, volta e ainda tá carregando o jogo, né? Exato. Tipo, é aquele tempo que você, por exemplo, logava num game e tal, deixava ele carregando enquanto mexia nas redes sociais no celular, por exemplo, pra dar o tempo dele Quantas abrir. vezes eu já não fiz isso? Tipo, vai conversar com a morena lá, aí tipo, mano, enquanto carrega, vai carregando, você vai trocando assunto trocando lá ideia, e demora. Nossa, dependendo se você tem um computador ruinzinho, tá? Ainda dá até pra você assistir um filme enquanto carrega o game. Então. Nossa, cara, então, tipo, às vezes dá raiva, acho que é uma das principais fontes de raiva dos gamers lá fora aí, e que graças a Deus com essa nova geração vai conseguir ser resolvido finalmente, cara. Sem dúvida. Que é o ponto também que a gente vai destranchar agora também, a questão da nova geração de consoles para Microsoft em questão. Bora! Falando agora da nova geração, que agora vai ser a atual geração, provavelmente quando esse vídeo sair, falar do Xbox Series S e o Xbox Series X, que são os novos consoles da família da Microsoft, né, que tem propostas um pouco diferentes e tem funcionalidades diferentes. Eles vão estar sendo lançados agora 10 de novembro, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, eles já vão ter sido lançados, já saiu review, especificação. Tem muita gente já tem. Rolando, né, de alguns canais. Inclusive a gente não fez porque não recebeu, estamos esperando o nosso chegar aqui, né, da Microsoft. Mas enfim, né, a gente aguarda. Então o Xbox Series S e o Series X, é importante ressaltar
que a Microsoft ela planeja, né, lançar novos Series. Na verdade, o nome do console é só Xbox. O Series X e o Series X S são só os modelos. Exatamente. Os modelos. Tanto que já tem até aquela coisa de eles lançarem mais pra frente novos modelos. Sei lá, um Series E. Até um Project Scorpion, quando tinha um tempo que tava até em alta esse termo, né? Isso. Parece que cada modelo vai ser para um tipo de público diferente, né? O Xbox Series S, por exemplo, ele é a melhor maneira de você estar entrando nessa nova geração. Ele é mais barato, né? Ele está com um preço agora que deu uma reduzida de 2.799. Eu acredito que com o passar do tempo em relação a um ano, ele diminua bastante, né? Chegue, sei lá, a R$ 2.000, até um pouquinho menos. O Series X, ele, por ser mais poderoso, ter um processador mais poderoso, né, de todos dentro do mercado atualmente, ele custa um pouco mais caro, 4.799, né? E ele tem o Series S tem 4 teraflops e o Series X tem 12 teraflops, né? Tem uma diferença um pouco grande. A memória RAM do Series S é de 10 GB, enquanto do Series X é de 16. O armazenamento do Series S é de 512 GB e o Series X é de 1 TB. Isso tudo em SSD, hein, galera? Imagina, 1 TB só em SSD para armazenamento aí de todo o conteúdo, tanto de games, né, em si. Só que é triste, né? Tipo, é que a gente fala assim 1 TB, 512 GB de SSD, só que não vem isso quando a gente, tipo, liga o console pela primeira vez, né? Porque tem a instalação dos programas deles, né? Que já vem, então provavelmente ele vem com um pouco menos do que já tá o... Tem todo o sistema operacional para colocar aí, né, cara? Exato. Mas é bom que tem entrada para expansão. Exato. É até um ponto muito interessante também dessa nova geração, né? Essa memória expansível de SSD, né? Que no caso, por exemplo, você vai comprar um Series S, que no caso agora ele tem 512 GB em SSD. Dependendo, você instala 3, 4 jogos, você já não tem mais espaço para instalar outros aplicativos, outros games. Que é o que o pessoal fala que é talvez um ponto negativo do Series S, né? Que ele não tem tanta memória, armazenamento interno e que você vai ter que ficar tirando e instalando toda hora jogos. Exato, fica naquela tipo, instalei um jogo, zerei ele, desinstalo para instalar o outro, que é normalmente o que a gente já tá fazendo nessa atual geração. Eu não ligo muito não, cara. Tipo, eu faço isso não acho que é um fator tão PS4. impactante, não, Acho que tipo, o pessoal acha ruim, assim, porque o pessoal quer ter todos os jogos assim, já só entrar. Mas um pobre como nós, acho que não liga tanto. Eu duvido também que tem um cara que possa instalar lá 20 jogos lá e que tá jogando os 20 jogos. Haja tempo também, né? Haja tempo, cara, pelo amor de Deus. E outro ponto também legal, né? Tipo, que eu tinha comentado da memória expansiva, é essa questão, né? Que no caso a Microsoft vai disponibilizar também após a data de lançamento dessas duas versões, tanto do S como do X, o SSD externo, né? Só que no caso, um ponto negativo é aquela questão que ele vai ser muito caro. Tanto pelo material que a gente pesquisou aqui para fazer esse episódio, não vai ser um equipamento barato. Ele é quase um Series S, velho. Ele custa, em média, R$2.299. Então, é um ponto, tipo, é quase o preço do console inteiro, galera. Então, é um ponto a se pensar. Tanto por ser caro, né? Só esse equipamento do SSD e também pelo benefício, pela desvantagem, né? De, sei lá, comprar o console em si, aí depois, tipo, gastar mais uma grana para pagar num SSD, sabendo que, sei lá, dependendo, você pode juntar a grana e comprar o X que já tem 1 TB, né? Que às vezes até supre toda a necessidade. Mas como é um ponto assim legal que o Roberto comentou, para você entrar na nova geração e testar, né, os novos games que vão vir futuramente, você testar a nova tecnologia, né, tanto de processador como de chip gráfico que tem nesses dois consoles, acho que é uma boa alternativa aí também. E fora que o Series S, né, ele garante, né, que todos os jogos que você for jogar nele, você joga em 1044 pixels, né, que é entre aspas um 2K de uma resolução normal de você estar jogando a 120 quadros, né? E isso é, tipo, surreal. Porque a geração anterior,
você jogava normalmente a 1080 pixels, né? A 60, ou às vezes até 30, dependendo do jogo. E esse não, ele garante 120, isso no Series S, E que no é um... Series X, José, quanto que tá? Meu Deus, Series X, mano. Você joga os jogos, tipo, ele garante, né? E tem testes, né? Vídeos mostrando também o 4K nativo. Por exemplo, todos os jogos que você for jogar nele, ele garante o 4K a 60 quadros por segundo. Até E 120 quadros por segundo. Tem essa também, né? tem, alguns jogos chegam. Exatamente. Puta, mano. Imagina você jogar em 4K. Meus olhos sangram de tanta resolução, cara. Meu Deus do céu. É tipo o console mais parrudo, né? Tipo, questão de desempenho. É o que equivale a um computador muito top de linha hoje em dia, né? Por exemplo, um computador com 16 GB de RAM, tudo 1 TB, todo em SSD, mais um processador, tipo, com muito processamento de muitos núcleos, né, no caso, que ele tem, eu acho que, se não me engano, 6 núcleos de processamento, e uma placa de vídeo também com um poder muito parrudo, e 12 teraflops, né? Teraflops, só para deixar essa linguagem para vocês, né? No caso, seria a soma de você ver a quantidade de processamento, tanto do processador como da placa de vídeo, e dividir por 2. Aí esse número é o teraflop, como se fosse a média, né? Entre a velocidade de processamento e de placa de vídeo, né? De motor gráfico, dá essa quantidade. E 12 para 4 é uma boa diferença aí de processamento. Mas mesmo assim são dois hardwares assim para entrar na nova geração muito parrudos, tipo, equipando mesmo a PCs assim de intermediário para alto. E acho que um outro ponto positivo que eles têm é o Ray Tracing, né? Que é uma coisa também que, assim como SSD, está sendo vendido como um Exato. diferencial dessa nova geração. Que ele vai conseguir produzir uma melhora gráfica, né? Deixando os gráficos mais realistas, comparados até produções de cinema, né? Das grandes Exato. telonas. Além de reproduzir uma luz e sombras de alta qualidade e muito realistas, né? Reflexo, né? Por exemplo, se é um jogo muito claro que você for estar jogando, por exemplo, sei lá, você olha o vidro dentro do jogo, você consegue ver quase que todo o reflexo, né, do seu personagem e tal em si. É uma coisa assim, tipo, surreal. Que às vezes a gente via só em computadores, né? E que hoje em dia, agora na nova geração, vai estar presente também nos consoles. O Series S, ele é só all digital, né? Então você joga só jogos digitais que vão estar disponíveis na loja da Microsoft, enquanto Exato. o Series X, ele tem a possibilidade de você ainda adquirir mídia física. Então, aquela pessoa que é mais saudosista, gosta de colecionar jogos como eu, ia preferir um Series X. Porém, o Series S ele não fica muito atrás, porque como a gente já especificou no podcast, eles têm um programa de assinaturas que é muito bom, que tem vários jogos e os exclusivos deles são lançados no primeiro dia de lançamento. Exato, Então, já com aquele desconto, né, para você adquirir. Então, assim, Series X ou Series S, você vai sair no lucro de qualquer jeito, cara. De qualquer jeito. Assim, eu sei que o Series S ele perde em algumas coisas pro Series X, mas ele é um videogame mais acessível, e quem não liga muito para coleção de jogos físicos e muito para gráfico, né, pode estar adquirindo um Series S, que ele vai ter várias outras coisas que vão fazer você gostar, né, do console. Acho que uma das coisas dela até que ressaltar, e que eu gostei muito particularmente, é o tamanho dele. Exato, Porque é muito mais compacto, ele é né? 60% menor que o Series X, cara. O Series X, acho que você nem leva na bolsa. A gente tem que fazer um teste. não, Quando a Microsoft entregar a gente o nosso, a né? gente testa e posta para vocês E aqui. fala pra vocês. Mas é aquela coisa, é quase um portátil, cara. Ele é, quem já teve, diz que é muito leve, você consegue levar na bolsa, né? Ele é muito compacto, muito pequeno, né? E eu acho, tipo, você coloca na sua estante e ele é bonitinho, cara. Eu acho bonitinho. O design, assim, é bacana, né? Tipo, o pessoal fala que é um fogão portátil, que é um negócio, uma caixa de som. Que tem os memes, né? Mas, tipo, ele é muito bom e ele é excelente pra estar entrando nessa geração, cara. E ele é muito bonitinho, cara. E, assim,
os mesmos jogos que vão sair no Series X, eles também vão sair no Series S. Exatamente. Não é uma coisa, por exemplo, vai lançar um jogo só pro Series X e não vai lançar pro S. Não. Vai ter jogos para as duas gerações, só que no caso tem a questão do desempenho, né? No caso no X ele vai rodar com maior desempenho, que no caso seria no 4K, enquanto no S ele garante, né, que o jogo rode em 1044 pixels, né, a 120 quadros por segundo. E, assim, eu tava até pesquisando para fazer o podcast, o Series S, ele pesa em média 1,96 quilogramas. O Series X pesa 4,45 quilogramas. Nossa, quase que o dobro ou o triplo. do Não, valor. errou quase o triplo, cara. Né? Então tem uma grande diferença de peso. Mas, assim, os dois juntos, alguns outros benefícios bem interessantes que eles vão ter é o Smart Delivery, que ele meio que uma funcionalidade do Xbox, em que ele vai detectar automaticamente, né, aqueles jogos que a gente está jogando em determinados consoles, e ele vai tentar trazer a melhor versão, o melhor desempenho. Então, por exemplo, eu estou jogando Dead Space do Xbox 360, ele não vai rodar na retrocompatibilidade os gráficos do 360. Ele vai tentar trazer um melhor gráfico e um melhor desempenho. Exato. É quase como uma remasterização, só que você não precisa pagar por ela. Sim, eu acho que tinha muito disso acho que no caso na outra empresa, né, na Sony, que tinha aquela questão de você jogou no modo desempenho ou no modo qualidade. Que um Isso. prezava mais pelo gráfico e o outro prezava mais pelo desempenho do game em si. Exatamente. Então, assim, é uma coisa boa que a gente não precisa ficar preocupado em ficar comprando remasterização de jogos, né? Ele, Exato. através desse programa Smart Delivery, ele já traz os jogos no melhor desempenho Para com rodar excelentes nesse gráficos. console. Exato. E tem um outro ponto também muito bacana, rapaziada, que a gente viu, que é o ponto o Quick Resume, que no caso, não sei se vocês já viram algum review, também alguma coisa nesse ponto falando específico, que seria o quê? No caso ele tem para as duas versões, né, tanto para o Series S como para o Series X, que no caso é o quê? Você tem lá, por exemplo, tem uma biblioteca com 5 jogos. Aí eu abri esses 5 jogos, fingi que, sei lá, tô com Red Dead, tô com Gears, tô com Forza, tô com GTA e tô com, sei lá, um Call of Duty, por exemplo. Eu abro todos esses jogos juntos e essa função Quick Resume, o que ela faz? Você entra num jogo, pausa ele. Você consegue voltar, entrar num outro jogo, em questão de segundos você já volta no mesmo estado que você parou no segundo jogo. E isso com 5 jogos abertos. Tipo, em questão Porra, de 5 jogos abertos? 5 jogos abertos ao Caralho, mesmo tempo. você não sabia não, velho. Mas só nos dois consoles tem, né? Só que no caso no X você vê mais visível isso porque ele tem mais processamento. No S eu acho que não, acho que não me engano, acho que são 3 ou 2 jogos só que ele consegue fazer isso. É porque ele é mais fraco, né? Mas mesmo assim, sei lá, se você tem só 2 jogos que você está funcionando no Quick Resume, que você clica em um, dá, sei lá, 10 segundos e entra no outro jogo, se você for abrir um terceiro, no caso, ele dá o tempo normal de load de um jogo, sei lá, de uns 20 segundos. Eu vi também em alguns reviews que o pessoal testou fazer isso desligando o console. E funciona do mesmo jeito. E funciona do mesmo jeito. Tipo, eles jogaram, tipo, pausou o jogo, Desligou. foi lá o console e depois voltou e tava na mesma parte, sem. Exato, você só deu o play ali e precisar continuou. salvar, né? E você, tipo, você não precisa passar pelo título de novo, esperar carregar, para entrar de novo no seu file, para você aparecer não daquela parte que você parou, mas do último checkpoint. Exatamente. Então, Mano. Isso é um ponto, tipo, sensacional para essa geração. É bom que eles cortam muita enrolação, né? Muita enrolação que a gente tem, né? Que às vezes deixa a gente puto, como esses loads infinitos para você poder jogar um jogo. Ele já corta tudo, cara. Então isso para mim já é um diferencial muito grande. Eu vi que o controle, né, eles repaginaram um pouco do controle, ele continua dando uma grande ergonomia e agora ele tem uma melhor acessibilidade, né, para pessoas assim que têm alguma deficiência. E ele agora vem com o botão share, que é o botão de compartilhar fotos e clipes com os seus amigos, né, que você tem lá no Xbox. Que era uma coisa que você tinha, né, na verdade você tem na Sony, que vem desde o PlayStation 4, né? Agora eles estão incluindo aqui também. E eu tava vendo, assim, eu acho que ainda é uma coisa muito inicial, porque pelo que eu vi nas resenhas,
esse share de você conseguir fazer clipes, ele faz no máximo um clipe de 1 minuto em Full HD, mas é só 1 minuto só, né? Tanto que o pessoal reclamou que no ano você conseguia fazer clipes de até 5 minutos, né? Então pode ser que conforme vão saindo outros series, eles vão retrabalhando isso, eles Ou até um consigam upgrade, fazer. né? Isso, Futuro um patch no. de upgrade para isso também, né? E acho que uma coisa assim que é importante falar, que a gente citou anteriormente, é que ele não vem mais com Kinect, né? O One e o 360 ele vinham com Kinect, mas parece que a Microsoft está pouco a pouco abolindo o Kinect, né? Parece que foi um instrumento que chegou, fez sua marca e agora ele está sendo deixado de lado. E eu até respeito essa decisão da Microsoft porque barateia o console, Com né? certeza. E outra, né? A gente sabe que até que nas outras empresas, assim, no caso desse mercado de games, está explorando um pouco a realidade virtual, né? Que no caso é um assunto também novo, que poucas pessoas têm um pouco do conhecimento básico, né, do que é esse mercado. Só que no caso a Sony também já está abrangendo, né, nisso. Se não me engano, acho que tem um óculos, né, de realidade virtual deles. O ponto alto do mercado nisso é o VR É o mesmo, VR, assim, ele né? é um ponto positivo deles. Entendi. Que no caso, então, que é um mercado novo também que está crescendo e a gente espera, né, que, sei lá, quem sabe, não sei se nessa geração em si a Microsoft possa dar uma olhada também nesse mercado que também tem tudo para crescer aí nesses próximos anos aí. Se eu não me engano, a Nintendo, cara, tava com uns projetos de fazer uns VR também, Ah, cara. bacana. Assim, Xbox eu não vi nada, mas a Nintendo eu vi que tava tentando dar os primeiros passos nesse aspecto também. Né, que é uma coisa que a Sony já tá meio que dominando, mas que a gente vai falar quando a gente for falar do podcast da Sony. Então, né, galera, aí nesse outro ponto também, né, de que a gente tá falando dos dois consoles, é um outro requisito, né, legal que veio para os dois modelos, tanto o S como o X, que é o Auto HDR, né? Esse aí, ele começou a tentar estar presente na versão One X, né, que foi a última da série One, só que não abrangeu tanto, assim, poucos jogos, né, tinham a compatibilidade, né, por ter muito patch, o game fazer, tipo, você renderizar todo o game só para aderir essa funcionalidade, mas que na nova geração tá vindo já nativa, né? Que no caso seria cores mais vivas durante o game. Por exemplo, você antes você tinha aquela questão de você entrar no jogo e ele tinha aquela função fixa, aquela cor que ele tá ali é a cor que fica. Agora não. Quando você entra nos jogos, tanto nos dois consoles, você tem uma opção gráficas lá nas configurações que você consegue mudar a cor de HDR, se aumenta um pouco mais o brilho, diminui, você coloca a resolução que você quer no jogo em si, por exemplo. A gente falou aqui que no caso os dois consoles têm resoluções diferentes, né? Um roda 4K nativo e o outro em 1044 pixels. Só que não é obrigado você a jogar nessas resoluções. Tanto no console, o Series X com 4K, você também consegue rodar com resoluções menores, só que aí no caso você vai atingir taxas de quadro muito maior, né? Porque você não está pegando 4K. E isso é bacana, né? Porque isso estava presente só em PC, né? Que você podia fazer atualização de gráfico. O console nunca teve isso. Eu acho que não sei se já teve algum console que você podia lá mudar a alteração de gráfico do jogo. Acho que era Ah, eu mais desconheço. fixo para computador, né? Ter isso. E vai ter esse ponto aí na nova geração. E a gente espera que venha com benefícios, né? Nesse ponto aí de você poder mudar o gráfico do jogo quando você estiver começando aquela gameplay daquele seu jogo favorito. Então, para encerrar, acho que é importante a gente falar um pouco dos jogos da Microsoft. A Microsoft, ela tem mais de 17 estúdios. É estúdio pra caramba, é jogo pra caramba. Recentemente, a Xbox, ela adquiriu, trouxe para sua família alguns estúdios, né? Na E3 de 2018, a Compulsion, a Ninja Theory, a Exile Entretenimento, a The Initiative, a Undead Labs, e recentemente ela trouxe a Bethesda, né? Comprando a ZeniMax Media. Então, assim, já tinha os estúdios com jogos mais antigos, né, que já estão aí, são tradicionais, como a
343 Industries, que faz a série Halo. A Mojang Studios, que ela também adquiriu, faz um tempinho, que é responsável pelo Minecraft. A gente tem a Rare, tem Battletoads, Killer Instinct, né? Tem a Turn 11 e a Playground, que fizeram Forza e tanto o Motorsport como Horizon, mas que agora a gente vê cada vez mais a Microsoft adquirindo estúdios, né? Pagou uma nota desgramenta para adquirir a Bethesda e trouxe, cara, muitas franquias. Trouxe Dishonored, trouxe Prey, Wolfenstein, Elder Scrolls, cara. Elder Scrolls. Clássico. Fallout, cara, Doom, tipo, a tríplice da Bethesda, e o que rende dinheiro movimenta, né? Aquele The Evil Witch também, O de Devil terror. Within, né? De Sim, terror, sim. o Quake, o Rage, né? Outros jogos que eles vão lançar agora que estão com uma exclusividade temporária com o PS5, que podem ser os últimos jogos da Bethesda na Sony, que é o Deadloop, e o Ghostwire Tokyo, que é da Tango Games, a mesma desenvolvedora do The Evil Within, e que são jogos que, assim, a longo prazo devem sair no serviço deles, né, na Game Pass. Cara, imagina todas essas séries que eu citei aqui na Game Pass, cara. Fora os estúdios que eles já compraram, mano. Ou os jogos que já tem também, né? Nossa, é uma biblioteca incrível, grande Mano, demais. de exclusivos, assim, cara, imagina o tanto de exclusivo que eles têm. Porque assim, a gente já tem nomes de jogos estabelecidos. Halo, Forza, Gears, State of Decay, o Fable, que vai sair um Fable novo, graças a Deus, Exato. finalmente. Que saiu também no evento, né? Nossa, graças, né? Tem a Ninja Theory, que eu acho que é um estúdio de médio porte, mas que eles fazem jogos muito interessantes, né? Bleeding Edge, fizeram o DMC, o Heavenly Sword, que foi um exclusivo do PS3, e o jogo, né, a franquia de jogos que eles estão desenvolvendo agora e que tem tudo para ser uma grande franquia, uma grande IP dentro da Microsoft, que é Hellblade Saga, né? Blade, sem dúvida. E também um outro ponto legal, né? Também a questão dos exclusivos, é que a Microsoft também está olhando para o mercado indie, né? Sim, Tem nossa, eles muitos investem jogos. muito em indies, né? Exato. E tem um jogo também deles aqui, não sei se vocês também já ouviram falar, que é o Ori, né? O Ori? O Ori. Nossa, o Ori, assim, o pessoal fala bem. O Ori e o Cuphead, né? Exato. São dois jogos assim que do mercado indie, tipo, a Microsoft olha com muito carinho. Que atingiu um público assim que eles não esperavam, né? E que sem dúvida futuramente vai ter lançamento desses jogos. O Cuphead, ele era exclusivo, se eu não me engano, o Ori também. Se eu não me engano, ele já tem transposição para outras plataformas já. Você vê que a Microsoft, assim, até o Phil Spencer, ele fala assim que ele tá aberto a compartilhar a biblioteca de jogo deles com outras plataformas. Isso, tanto para PC ou também com a Sony também, né? Com a Nintendo. E que, cara, eles estão comprando tudo. Daqui a pouco a Sony e a Nintendo não vão ter escolhas além de deixar eles entrar com o serviço deles, né? Exatamente. Vai Porque- ficar pressionado no mercado em si, ou tipo, se adapta, ou. Porque, cara, eles estão comprando tudo, eles estão se transformando numa mega corporação de jogos, assim, cara. Eles são muito grandes, assim. Eles só não vão comprar as enormes empresas, né? Que são a Ubisoft, a Capcom, Sei lá, Activision, a né? Activision, a EA, né? Que EA, também é um conglomerado, a Warner também, A mas Warner, tipo, sem todos dúvida. os estúdios pequenos, eles estão quase comprando aí. Exato. E, cara, estão trazendo cada vez mais jogos e exclusivos pra asa deles, cara. O Elder Scrolls 5 Skyrim, assim, não é exclusivo deles porque tem pra todas as plataformas possíveis, sabe? Até a máquina de lavar da sua avó deve rodar Skyrim, cara. Sem dúvida. Mas, assim, um Elder Scrolls 6, imagina, provavelmente vai sair, já foi anunciado que vai ser pra essa versão. Imagina ele só no Xbox, cara. Não Nossa. ter no PS5, não ter no Switch, só Não- ter só ter no na Series, Xbox, na exato. Xbox, cara. E um jogo que eu gosto muito, cara, que eu sou muito fã, né, é o Devil Within, cara.
The Within, que é do Shinji Mikami, criador de Resident Evil. Eu gosto de jogos de terror. E que muito possivelmente vai ficar na Xbox, cara. Então se eu quiser jogar, eu vou ter que adquirir o meu Series X ou meu Series S. Para poder estar adquirindo, né, esse game em si, que no caso, bem provavelmente vai ser exclusivo da Microsoft. E um outro game também, até que você falou desse ponto de terror, é o lançamento também do The Medium, né? Que é um game também que está sendo muito hypado aí na comunidade da Microsoft e de gamers em si, né? Desse segmento de terror. E que, tipo, estão aguardando, ansiosos, assim, tipo, de quase estar esperando o carteiro chegar com esse game. De tão bem falado, né, que tá sendo, e que se a Microsoft não olhar com carinho, vão perder um público aí, porque o nome chama bastante. E assim, é de uma empresa que ela não é da Microsoft ainda. Tem Exato, essa. logo Eles estão esperando para ver o barulho que o The Medium vai fazer, porque ele é um exclusivo temporário. Exato. Né? Que pode vir para as outras plataformas. Mas assim, a ideia dele é tão incrível assim, que vai usar o SSD, né, de você poder tá jogando em 2 níveis diferentes, 2 dimensões, entre aspas, que é tipo que nem o Ratchet Clank, né? Da PlayStation, que ele muda de dimensão toda hora e o carregamento é super, hiper, mega rápido, você nem sente a diferença. Esse é um jogo, assim, cara, que eu tô hypado pra jogar e ele vai ser incrível, ele vai ter muito daqueles elementos de Silent Hill, cara. Exato, cara. Que foi um ponto, assim, que a galera mais comentou, tipo, sair daquele clássico de terror, de, tipo, ir matar, assim, tal, não. É uma coisa que, tipo, você entra no personagem mesmo e fala, pô, será que eu morro aqui, não morro? Se eu fizer aqui vai ter alguma consequência? Esse game, pelo menos no trailer de lançamento, né, introduziu isso pra gente que gosta aqui desse segmento de terror. E tem outros jogos também que eu acho que eles vão ser bem legais assim, cara. Que nem eu citei o Fable. O Fable, que é uma franquia de RPG que é a cara da Microsoft, né? Era da Lionhead, né? Ela que desenvolvia os jogos. E agora ela tá sendo desenvolvida pela Playground. E que, tipo, vai trazer uma versão de Fable repaginada também pro mercado. Eu tô muito ansioso. Você tá vendo que eles estão tentando investir mais em RPGs. O Avowed, que quem tá fazendo é a Obsidian, que fez o The Outer Worlds, que é tipo um RPG também em primeira pessoa que parece estar muito incrível. E, cara, pra mim, o jogo que eu mais tô esperando dessa brincadeira aí, que é o Hellblade Saga, cara, que é o Hellblade 2. Eu não sei se muitas pessoas jogaram aí, se você jogou, deixa nos comentários os jogos que vocês jogaram, game, né? Os jogos que vocês estão hypados pra jogar. Mas Hellblade, cara, é um jogo que ele é mais ou menos um indie, né? Só que com um alto custo aí. A Ninja Theory é uma das empresas que eu mais gosto, que eu mais dou atenção por eles têm vários pensamentos, assim, várias ideias inovadoras. E que ele mescla muito bem ação, aventura, puzzle, terror psicológico. Tem essa questão da cena, que a personagem principal tem esquizofrenia, e ele usa muito essa questão do áudio, né? Tipo, pra introduzir mesmo a pessoa que tá jogando a entrar no universo do game, isso, é como se você tivesse esquizofrenia, porque você ouve várias vozes na sua cabeça, e quando você tá de headset, cara, é incrível. É muito mais imersivo, É muito mais imersivo e aquilo fica na sua cabeça. E o primeiro jogo, ele é incrível graficamente, né? Ele é muito realista, não parece que é uma empresa de grande porte que tá fazendo, e ele é na mitologia nórdica, e eu gosto muito de mitologia nórdica, né? Eu acho que é um dos expoentes de mitologia nórdica no mercado, junto com o Assassin's Creed Valhalla, que tá saindo. Que também é. E o God of War. E, assim, quem gostou do God of War, né? Que só tem o Xbox, gostou do God of War, mas não pode jogar, joga o Hellblade. O Hellblade, ele tem uma mecânica parecida de combate, né? Ele é voltado pro hack and slash. E, cara, a história dele, assim... O combate é um pouco travado, tem os seus problemas, mas a história te ganha, cara. A história te ganha. Então é um jogo, assim, que eu tô, cara, empolgadíssimo, assim. E, cara, também tô empolgadíssimo pra ver como é que a Microsoft vai lidar com esses estúdios da Bethesda, né? Porque a Bethesda não tava indo muito bem das pernas, não tava fazendo jogos muito bons, tirando o Doom Eternal, né? Isso, que eles que, tipo, lançaram agora. Entre aspas,
um game assim que surpreendeu demais, né, o Deu um mercado, respiro assim. pra Bethesda, Exato, né? foi um game assim que trouxe muita, além de lucro, né, tipo, muitas pessoas que às vezes não sabiam nem desse game, né, descobriram através desse lançamento aí da Bethesda. Então eu quero ver como que a Bethesda ela vai. A Bethesda não, a Microsoft vai lidar com esses jogos. Provavelmente, com o passar do tempo, eles vão estar no catálogo, no Game Pass. Sim, sim. E eu quero saber, porque tem várias entrevistas do Phil, né? Falando que esses jogos eles vão ficar na Microsoft, mas eles vão ver caso a caso, né? Então, a gente pode ser, por exemplo, provavelmente o Elder Scrolls vai ficar na Microsoft pelo apelo comercial, porque é um jogo que vende console. Sim, sim. É um jogo que vende console. Mas pode ser que alguns menores, eles saiam para as outras plataformas, como o Dishonored, o Devil Within, espero, né? Esperamos. Gosto muito de Devil Within. O Rage também. Agora, Doom, The Elder Scrolls, Fallout, aí eu já não sei, né? Esses assim são games que não tiveram tanto credibilidade, né, no mercado. Isso. E eu acho que até o Fallout teve uns problemas, né, no dia do lançamento, também com alguns bugs no game em si, né, mas a gente fica no aguardo para ver mais notícias aí com relação a esses games, né. Fora que, assim, tem essas novas desenvolvedoras que elas foram adquiridas desses 2 anos e que agora elas estão plantando frutos, né, e que a gente provavelmente vão estar colhendo com o passar da geração. Então, eu mesmo estou ansioso para saber, né, como é que vão ser esses jogos que foram anunciados por essas empresas, que vão desde jogos indies até jogos AAA. Fora o novo Halo também, né, que Exato, ia Halo sair... 5. que ia sair no dia do lançamento, mas por alguns problemas ele teve que ser adiado. Mas tudo bem, né? Desde que o jogo saia foda, o que tem já um pouco? Exatamente. Que foi o caso do The Witcher e tá sendo agora do Cyberpunk. Exatamente. Cyberpunk aí desde novembro que a gente tá esperando, então agora em novembro, Rapaz, né? desde abril, velho. Abril quase. Era né? pra ter sido lançado em abril. Sei que em novembro do ano passado já tinha algumas notícias dele em si. Aí nisso a gente ficou nesse aguardo, né? Aí tem até um meme na internet que fala que em dezembro de 2077 é o dia do lançamento dele. E a gente fica no aguardo também, que é um game hypado demais pra ser, tipo, se não lançar esse ano, acho que ele perde pro game do ano pro The Last of Us. Ele aí. já perdeu, cara. Já perdeu. Se não lançar, ó, vai ser complicado ganhar. Mas, cara, eu acho que é isso, né? A gente conseguiu pontuar muitas coisas assim. Você quer pontuar mais alguma coisa referente aos jogos ou Microsoft? Então, acho que no meu ponto, assim, mais ou menos para encerrar, né? Eu acho que a gente abordou muitos temas em si. E o intuito, né, também desse episódio, assim, tanto o meu e do Roberto, não é, por exemplo, fazer um merchan da Microsoft aqui para você, né? No caso, é através de pesquisa, né, através de dados, aqui trazer pontos, né, diversos pontos, diversos assuntos, para que, sei lá, às vezes você não teve tanto conhecimento da Microsoft, ou não viu Tem nenhum... muita noção, Não tem né? muita noção. Às vezes tá balançado, compro o PlayStation, compro o Xbox, Isso. compro um Switch, qual, né? E acho que também um foco nosso é tentar abrir, dar um insight para as pessoas, né? Isso. A gente conseguiu, de certa forma, dar um norte para você, assim, sobre esse universo, né, da Microsoft em si. Eu acho que já é um dever cumprido aqui desse episódio aí pra gente, que no caso é o objetivo desse episódio, né? Abrir um pouco a sua cabeça através desse universo aí gigantesco que a marca possui. E também um outro ponto, né? Não sei se pode ser um ponto negativo ou negativo, é que a gente espera, né, que essa nova geração aí traga títulos que reforça, né, essa ideia assim mais tipo de você não jogar por jogar, né? Você jogar mais com o intuito, sei lá, por exemplo, trazer benefício para outras pessoas, você ter aquele momento cooperativo com seus amigos em si. Tipo, não só jogar por ser uma coisa viciante e tal, não, mas tipo, sei lá, ter um momento seu assim pra você jogar, eu acho que é bacana. E acho que, cara, o videogame é uma forma de arte, cara. Também. Uma Igual forma de pintura, arte, né? Tem pessoas que falam que é até um hobby também. Eu acho que pode ser um hobby também, mas com Eu acho outras que vantagens. se todo mundo desse uma chance, né? Isso. Tirasse um pouco desse estigma do videogame, que já tem profissionalização, tem streaming, Exato, para a tem pessoa que gente que faz desenvolve, né, esportes, tem os desenvolvedores, cara, é um mercado fascinante, assim. e que cresce a cada ano.
Isso, exatamente. E podendo pesquisar mais sobre o Xbox, eu acho que eu adquiri até mais admiração pela empresa, cara. Porque você vê a forma de trabalhar deles, assim, pesquisando, pontuando, você tem uma admiração pela empresa. E E, tipo, eles hoje em focam dia, muito no usuário, né? Eu acho que eles não focam, tipo, em vender pra pessoa. Tipo, vamos fazer produto sim. pra vender. Não, ele foca na experiência do usuário comum, né? E ser acessível, né, para as pequenas Exato. camadas Até também. com o Series X ou Series S, como a gente comentou. É Ah, um cara, ponto sensacional. eu acho que pra vir de começo aí, pra mim o Sirius S ia ser bom, hein? É bacana, viu? Tipo, não descartaria essa possibilidade, não. Seria bom assim, acho que pra testar os novos jogos e, cara, a gente tá empolgado, né, pra ter É, essas novas experiências aí isso, com a Microsoft e com o Series S e o Series X, né? sem dúvida. Então é isso, infames. Se vocês assistiram até aí, dá um like, compartilha esse vídeo, comenta aí, né? Se quiser estar enviando um e-mail pra gente, né, debatendo, querendo falar o seu ponto de vista, quer dar ideias, quer fazer crítica construtiva, estamos abertos aí. Muito obrigado a quem está acompanhando o canal. Gostaria de agradecer a todos aqueles que desde o primeiro vídeo estão nos acompanhando, têm nos assistido e que vão participar, né, dessa evolução do nosso canal, né? Muito obrigado a todos aqueles que nos assistem. Gostaria de agradecer o José por estar aqui hoje, né? Um dos nossos criadores do canal. Finalmente Nada, vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo, né? sem dúvida. Dessa vez eu saí da edição e vim aí fazer parte também do episódio com vocês. Mas que vai voltar logo logo, porque a gente tem um próximo tema muito especial também, né? Sem dúvida, sem dúvida. A oportunidade que eu tiver aqui vai ser uma honra aí estar acompanhando com vocês e trazendo também comentários legais, assim, construtivos para diversos assuntos, assim, né? Não só de games, né? Que o nosso canal aqui, o foco é abranger mais mercados, né? Outros segmentos. Eu e o José, apesar de a gente ter um console favorito, a gente tenta fazer isso da forma mais imparcial possível, para que vocês possam aproveitar e tirar uma grande lição, né, um grande conhecimento desse podcast. Então, Infames, muito obrigado por estarem participando de mais um podcast, desse terceiro episódio. Além de mais, a gente vai ter novas novidades, né? Aguardem novas atualizações. Deixem aí seu comentário, curta, compartilhem, né? E comentem. Então a gente se vê daqui 15 dias, daqui 2 semanas. Até mais. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e, claro, uma boa madrugada.